Basílica de Saint-Denis, onde estão enterrados, sepultados os reis franceses. Aqui, à minha direita, é a Prefeitura de Saint-Denis. Esta praça ficou lotada, 25 mil pessoas, no domingo, dia 7 de junho, para o lançamento da candidatura à presidência da República de Jean-Luc Mélenchon. É um deputado, fundador do partido França Insubmissa, que já foi senador pelo Partido Socialista. E aqui, esta prefeitura, esta cidade de 100 mil habitantes, coladinha em Paris, é a grande vitrine do França Insubmissa. É a primeira vez que tem um prefeito do partido numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Bali Bakayoko é um prefeito de origem africana, os pais são do Mali. Ele foi jogador de basquete, trabalhou na empresa de metrô aqui da França, enfrentou uma grande campanha de desinformação e fake news e acabou sendo eleito em primeiro turno com mais de 50% dos votos. Então, essa vitrine aqui, essa experiência que Mélenchon traz para sua candidatura, para sua proposta de uma Nouvelle France. O que é isso? Uma nova França, baseada na mestiçagem, na imigração e na renovação geracional. E é essa experiência que a gente vai conhecer agora, traz o INPE conosco para conhecer e para ver qual a interlocução que a gente tem também com o nosso campo progressista e com nossas ideias lá no Brasil. Doutora Silvia Capanema, professora da Sorbonne Paris Nord, é deputada distrital e é prefeita adjunta de Saint-Denis e do partido França Insubmissa. Então a gente está aqui para uma conversa, Silvia. Peço licença ao Tarso, começo fazendo a primeira questão, a primeira pergunta, que é o que significa na gestão concretamente, né, dessa nova gestão que começa agora em Saint-Denis, a ideia de uma Nouvelle France, ou seja, de uma nova França. Né? Tu estás na área de turismo, na área cultural. O que isso significa e como se comunica com as nossas experiências socialistas lá do sul global, especialmente lá, né, do Brasil, de Porto Alegre, enfim, do Rio Grande do Sul. Então, a Nova França, na verdade, é uma coisa que já existe, ela não é uma invenção. Na verdade, é a população tal qual ela é. Então, essa ideia, na verdade, é uma ideia que é pensada para fundamentar uma nova república. Porque quando a república que está, né, hoje em vigor, ela foi proclamada nos anos 50, o país era completamente diferente. Para se ter uma ideia, as mulheres, para poderem abrir uma conta no banco, tinham que pedir autorização para o marido. Então tem uma série de direitos que vão dos direitos das mulheres, dos direitos dos casais, dos novos casais que são formados, a nova noção de família que existe, que não é uma noção dos anos 50, um novo povo que vai emergir, que também é um povo descendente de imigrantes, né? Então, considerar essa presença da imigração como algo que modificou muito a França, isso é cultural e é político também, porque quando se pensa que existe uma população que vem do mundo todo, então aqui em Saint-Denis são mais de 140 nacionalidades, a maior parte do que nós chamamos do antigo Império Colonial Francês, nas antigas colônias francesas, que são francesas há muitos anos, mas que vêm de pais de outros países e que às vezes têm uma dupla cidadania. E esse é um novo povo da França, que forma a França. Então, mudou completamente a cara do país e a cultura do país. Então, os hábitos, é uma sociedade que é hoje multicultural,
real, é uma sociedade que tem diferentes religiões também e diferentes práticas, e esse é o convívio da França, e isso é muito moderno. Então é pensar nisso como uma riqueza. Então todas as relações diplomáticas que podem nascer dessas relações dos próprios habitantes da França são completamente novas, né? Então olhar para a África de outra forma, trabalhar com a África de outra forma, trabalhar com a América Latina, evidentemente com a Ásia, com o mundo que já é diferente, com o povo que é diferente. Perdão, tu ia terminar? Não, Não? já disse. Então eu vou te fazer falar mais um pouquinho. O Brasil tem uma influência francesa muito grande na academia, e a cultura francesa também ajudou a definir os rumos da nossa educação no Brasil. Eu, por exemplo, tive aula obrigatória de francês, 7 anos, era 4 mais 3 naquela oportunidade. Eu peguei a transição, fiquei só no ginásio com 4 anos em francês. E aqui na França, quando você fala em França insubmissa, a gente pensa modernamente em 2 coisas, fundamentalmente. A resistência ao nazismo, né? As formas de resistência que foram comandadas a partir do exterior pelo De Gaulle e aqui por dentro, né? Particularmente pela organização do Partido Comunista. E se pensa também no acompanhamento que teve a implantação da República Moderna com a democracia. Ou seja, os governos da Frente Popular, as contradições que ocorreram nesse processo todo. Até eu me lembro de uma situação em que o Sartre, né, ia nas esquinas vendeu o jornal Le Cause du Peuple, né, que estava proibido, e o chefe de polícia pediu a prisão dele. E o De Gaulle disse: não se prende Voltaire, não está resté Voltaire. O que significa isso para nós? Um Brasil explorado continuamente pelo capital financeiro global, primeiro pelo imperialismo sistêmico, né, que formou a ideia de nação moderna no Brasil. Como se recupera o nacionalismo em sentido estrito nessa ideia de uma nova França que tu diz que já existe? Já existe, porque o nacionalismo hoje ele é internacionalmente um nacionalismo de extreme droit, de extrema direita. Como é que você recupera essa ideia a partir de um programa? Bom, para nós é uma ideia nacionalista que existe, quer dizer, uma ideia de França que é a França dos direitos humanos, que é a França revolucionária, que vai fazer uma nova revolução, né? Uma nova revolução, que é o retomar então esses princípios sociais, fundadores e de igualdade. E para isso é uma coisa de ter um certo orgulho e pertencimento a essa nação, que é uma nação grande, que é uma nação também que está em vários continentes, né? E reconhecer isso como algo que é totalmente enriquecedor. Então, por exemplo, do ponto de vista da língua francesa, né? Você diz, não é a língua francesa da França continental só, é uma língua que é falada na África, que é falada nos territórios de além-mar, que é praticada, que é modificada, então é incorporar isso, né? Uma visão da própria francofonia, da própria visão da França. Uma república mais universal. Exatamente, um outro universalismo. Nacionalismo, universalismo nacionalista. Quer dizer, um nacionalismo baseado no universalismo. Tá? Então, esse modelo universal, mas que é o universal da diversidade, porque promove igualdade. Agora, o que nós vamos pensar para os desafios do milênio que estamos, né, e até do próximo centenário e dos próximos anos para vir, a partir dessa base, né, refundando dessa base com a população tal qual ela é. Então, quando você pega mais da metade dos franceses tem origens estrangeiras, avós estrangeiros, então um país modificado, a comida já não é a mesma, a vida já não é igual, a seleção de futebol, que hoje é uma das melhores do mundo, talvez até a melhor, é uma seleção formada por essa multicultura, isso já vem de 98, então é ter isso como fundador da própria França, e não como algo ou conjuntural ou passageiro, não é algo que é fundador do que é a França hoje, e é essa nova França, que já existe, então é só assumir como algo novo, moderno. Então você tem uma juventude enorme, uma França jovem, as periferias é um lugar de juventude,
Aí você vai ver, né, de juventude, de novos movimentos, de novas criações, e colocar isso no centro, né, do que é a França. Para finalizar, da minha parte pelo menos, o Mélenchon, ele esteve no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre foi a estruturadora do Fórum Social Mundial, o primeiro Fórum Social Mundial. Ele foi meu convidado como prefeito da cidade que eu era. E ele causou uma impressão extraordinária. Naquela época ele era da ala esquerda do Partido Socialista Francês. Hoje, setores liberais do Partido Socialista Francês, inclusive acusam o Mélenchon de ser contra a União Europeia. Eu não vejo isso nele, sinceramente. Eu digo que ele propõe uma nova União Europeia. A Europa social contra a Europa do capital. Exatamente. Qual é a base social interna que tem na França para apoiar uma proposta como essa? Exatamente isso. Aí, quando Tarso, né, você retoma o Fórum Social Mundial, para nós, quando o nosso slogan da campanha passada, mas que continua atual, um outro mundo é possível, a gente está inspirado no altermundialismo, na noção de uma outra mundialização, que vai fundamentar vários pensadores, você pode citar desde Milton Santos, Edouard Glissant e outros que estão nessa ideia de uma outra globalização, né? E é uma globalização dos trabalhadores, em que os trabalhadores vão impor o que eles querem e trazer aquilo, o bem-estar social para todos, né? Que é a ideia da nossa questão da Europa. Então, é uma Europa em que vai ter uma relação de força, em que os trabalhadores são majoritários e que eles vão impor ali os direitos comuns, a dignidade, a coletividade e as conquistas sociais, a conquista do tempo livre, a conquista também das questões ecológicas que vão andar junto com essa né, nova visão da globalização. Então e o protecionismo solidário, são esses os tipos de coisa que nós colocamos. E não é de forma nenhuma contra a Europa, mas a Europa vai ter que ser a Europa dos povos. É a Europa, uma outra Europa. Seria muito importante que os governos municipais de cidades como esta se unissem às lideranças nacionais da centro-esquerda e da esquerda e trazerem para cá, para esta cidade, o próximo Fórum Social Mundial. É o que nós queremos. Então agora o Tarso Genro falando isso já para nós é quase uma obrigação, né? É o que nós pretendemos, está no nosso programa, a ideia de trazer o Fórum Social Mundial para cá. Porque a gente quer refundar, né? Entrar, não é? O Fórum Social Mundial, a história é outra, começa, existe, tem uma continuidade, mas a gente quer se inserir nessa perspectiva como cidade, né? E a cidade de Saint-Denis não é à toa que nós começamos a nossa campanha aqui, porque Saint-Denis hoje é o centro, uma periferia muito especial, que é uma periferia muito dinâmica, muito multicultural, e uma periferia de Paris que também se reafirma, que tem a sua autonomia também de gestão, de pensamento e formas igualitárias. É uma periferia muito à esquerda, talvez a cidade mais à esquerda do mundo, hoje seja Saint-Denis, né? Que é até oposição à esquerda, e é uma cidade muito revolucionária, né? E tem um significado político extraordinário, né? Porque uma vitória como esta, que a França Insubmissa teve aqui em Saint-Denis, ela faz o pessoal todo compreender uma coisa, né? O que acontece hoje numa casa dentro de Saint-Denis acontece em todas as partes do mundo, em todas as casas do mundo. Porque com esta integração, né, comunicacional, informacional, financeira e produtiva que ocorre no mundo, dominado pelo capital financeiro, cada pequena parte de uma cidade é uma parte do mundo. Sim. Então, você trazendo para cá o Fórum Social Mundial, o local, vocês colocam esta cidade como na dianteira de uma nova globalização. Sim. Porque a gente conseguiu fazer em Porto Alegre. Exatamente. Porto Alegre, para nós, é a referência, sempre foi, né? Inclusive, tem gerações aqui que foram. Nós encontramos agora uma pessoa que falou, né? Te disse que estava lá em 2003, no Fórum Social Mundial. Tem várias gerações de Saint-Denis que foram, naquele momento, para o Brasil, que era a vanguarda de tudo isso que nós estamos construindo. Então, se a gente ganhar as eleições ano que vem, e mesmo a gente já ganhou, porque a gente ganhou Saint-Denis, é porque existiu Porto Alegre.
é porque existiu essa tradição, entendeu? Que a gente se inseriu nesse projeto. Claro que tinha toda a história do comunismo municipal, mas o comunismo municipal de novos tempos, né? Que hoje para nós é o que nós chamamos de comunalismo, que é até o livro que eu quero dar para vocês, que é do Instituto da Boétie, que a vice-prefeita daqui é uma das escritoras, né, do livro, uma das pensadoras dessa ideia, que é reatualizar qual que é o projeto hoje dos municípios nesse mundo, como é que nós podemos resistir ao fascismo, à hegemonia capitalista, como é o nosso outro modelo de comuns, de bem-estar, né, na sociedade, de questões ecológicas, de coletivismo, que é o nosso projeto, né? E esse projeto vai ser encarnado assim, pelo Bali Bagayoko, que é o prefeito, aqui está o programa, do lado do Mélenchon, aqui está quando ele tomou a posse, e ele é um homem negro, o primeiro um homem negro eleito, né, filho os pais deles vêm do Mali, né, de uma colônia, ele foi criado, ele é muçulmano, a cultura, e ele tem a dupla cultura, né, que é francês plenamente, e dessa origem, ele mesmo fala, eu sou herdeiro da imigração, né, que ele reivindica como identidade. E ele tem essa força total, porque ele tem um diálogo com as crianças, com a juventude, com o futuro mesmo, né, da ideia. E é uma ideia de nação francesa, sim, que está sendo recolocada. Vamos fazer toda a força para trazer para cá Vamos. o Fórum Social Mundial. Contamos Contem com a nossa experiência lá de Catalão. Sim, nós vamos trocar. Obrigada. Na mesma linha de aprofundar a compreensão sobre a experiência de Saint-Denis e estabelecer cooperação, o INPE se reuniu com o deputado Arnaud Legal, responsável pelo Polo Internacional do França Insubmissa e do Instituto La Boétie, uma organização vinculada ao Partido para o Desenvolvimento Intelectual de Alto Nível e uma ferramenta para a educação popular, um espaço para o diálogo contínuo entre o mundo intelectual, acadêmico e cultural e a luta política. Legal, provocado pelas questões colocadas pelo INPE sobre o possível isolamento e a imagem de radical da França insubmissa, destacou que não é um partido como os outros, e sim um movimento, um partido de ação, com o que chamam de radicalidade concreta, buscando a partir de uma ideia construída coletivamente, refundar a esquerda. Assim, ele descreve o conceito Nouvelle France. La Nouvelle France, c'est tout simplement, elle part du principe déjà que chaque génération est un peuple nouveau. Voilà. Évidemment, il ne s'agit pas de nier l'histoire, au contraire. La Nouvelle France, elle ne nie absolument pas l'histoire de la France. Mais elle rappelle une chose toute simple qui a été maintes et maintes fois étudiée par des historiens, que déjà la France elle s'est construite et le peuple français s'est construit sur l'immigration. D'abord des migrations intérieures, des Bretons, des Basques, des Corses, des Alsaciens qui viennent à Paris, tout ça se mélange. Au départ, ils ne parlaient pas français. Je ne vais pas épiloguer longtemps sur l'immigration intérieure, mais c'est d'abord une histoire de migration intérieure. Et ensuite, l'immigration tout court. Entre autres parce que la France, dès le XVIe siècle, avait une conception de l'appartenance et de l'identité fondée sur le sol. Étaient français qui vivaient en France. Ça a été formalisé à la Révolution française. Et donc, ça n'est pas du tout une négation de l'histoire de France, c'est le contraire, c'est continuer cette histoire en mouvement. Marc Bloch, qui est un grand historien français fusillé par les nazis parce qu'il était résistant, qui va être bientôt panthéonisé, il disait toujours l'histoire c'est le présent. Voilà. Donc la Nouvelle-France, elle vient d'abord attaquer frontalement une conception fantasmée de l'histoire de France qui serait figée sur des identités qui n'ont jamais existé et qui sont complètement fantasmées par des gens comme Éric Zemmour et par les fascistes en général. Alors, très concrètement, la Nouvelle-France, on compare la France actuelle à la France de 1958. Pourquoi on a choisi 1958 ? Parce que en 1958 et maintenant, il y a eu des bouleversements, des transformations sociales, politiques énormes.
et aussi parce que c'est le point de départ de la Ve République, de la constitution de la Ve République, et nous voulons une 6e République. Mais je ne prendrai que quelques exemples. En 1958, les femmes en France n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques et d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari. Une minorité des femmes travaillaient. Aujourd'hui, une majorité de femmes travaillent et heureusement, il n'y a plus besoin d'avoir l'autorisation de son conjoint ou d'un homme pour ouvrir un compte. La classe ouvrière s'est totalement transformée. La classe ouvrière, avant, c'était la classe ouvrière forgée sur des bastions industriels, qui avait une conscience d'elle-même très... Là, à l'heure actuelle, la classe ouvrière, ses statuts ont été dynamités. Il y a des gens qui sont des travailleurs indépendants, chauffeurs Uber, ils travaillent beaucoup plus massivement dans le secteur des services, etc. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais la classe ouvrière s'est énormément transformée. Une personne sur 3 à l'heure actuelle a un grand-parent étranger. Tu me corriges, Joël, si... ce n'était pas le cas en 1958. Tout ça, la Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France, tout simplement, elle ne vise pas du tout, contrairement à ce que prétendent les racistes, c'est pas du tout un concept communautariste ou que sais-je, c'est au contraire un concept universaliste. Mais encore faut-il comprendre que l'universalisme, c'est pas une abstraction, et l'universalisme, ne se confond pas avec l'absence de différence. Au contraire, le vrai universalisme, tous les gens sérieux qui ont travaillé sérieusement sur l'universalisme, c'est ce qui permet l'expression du pluralisme, l'expression de la pluralité des cultures, des trajectoires, des religions quand il s'agit de la laïcité, etc. Donc la Nouvelle-France, c'est tout ça. Et c'est aussi pour ça que nous avons voulu faire le meeting de lancement de la campagne à Saint-Denis, parce que Saint-Denis, c'est la synthèse de cette Nouvelle-France. Et voilà, et évidemment, toute notre proposition politique vise à répondre aux défis et aux nécessités et aux attentes populaires et aux nécessités de notre temps qu'exprime cette Nouvelle-France, et notamment sur le plan institutionnel. Nous pensons que la Ve République, ultra verticalisée, où un seul homme concentre dans ses mains quasiment tous les pouvoirs régaliens, n'est plus du tout adaptée, si tant est qu'elle l'ait été un jour, à la France actuelle. Et c'est pour ça qu'entre autres, nous voulons une 6e République avec une assemblée constituante qui établirait une nouvelle constitution.